juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos estudando Libertação, escrito por André Luiz e Chico Xavier, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje vamos aprender sobre o capítulo 7, quadro doloroso. De manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos, em nome dele, que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Abriu a cela ali para eles. Ausentamo-nos do cubículo, sinceramente desafogados. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer aquietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. As alucinadoras conversações do ambiente me perturbavam e feriam. Convidou Gúbio à pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Eloy e eu acompanhamos-lo satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Dá para imaginar. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada, iam e vinham, ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, exceção de alguns que nos fixavam um olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, ao meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelamentos desmantelados e detritos a transparecerem de toda parte, conclui que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali um traço dominante. O instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem, rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Amigos, cá entre nós, a gente conhece muito encarnado que tem uma vida assim, não é não? É triste. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuando os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes, não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. Eu acho que a construção era feita de lodo, acho que é isso aí, hein? A vegetação, em todos os ângulos, era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes infelizes, e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas, que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? O André ainda tinha esperança de cuidar de um a um ali. Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio, que tentasse impor socorro ao espírito geral, não seria efetivamente o alienado mental, aos olhos alheios? Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado, qual aquele que eu e o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia na obra de santificação com o Cristo. Mas a gente já notamos que 5% da população são servos do bem disfarçados.
não é? Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós à semelhança de uma bola de sangue afogueado. Eloy, forçando o bom humor, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas. Ao que o nosso orientador respondeu, aquecendo e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais da própria vida. Mais uma vez ele vem dizer que tudo isso é criação mental. Isso é reforçado e repetido. A mente estuda, arquiteta, determina, materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria de que circunda, esclareceu Gubbio atencioso. E essa matéria que lhes plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores, inumeráveis em processos evolutivos nos quadros do universo sem fim. Marchávamos atravessando compridos labirintos e achamos-nos diante de extensa edificação, que com boa vontade nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento, depois da morte do corpo, me tocara tão fundo o coração. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e, depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo, profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam a interruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Dá para imaginar uma coisa dessa? Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy. O movimento era de recuo instintivo. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de endossar-nos a fraqueza, ignorou-a deliberadamente e asseverou calmo. Amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima através de longos anos vazios de trabalho edificante, e no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. E talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou sereno: não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcostrais. Quer dizer, tinha coisa muito pior. Isso é só a natinha. Mas não haverá recurso a tanto desamparo? Indagou Eloy compungidamente. Gubbio refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave: quando encontramos um morto de cada vez, é fácil concentrar-lhe sepultura digna. Mas se os cadáveres são contados por multidões,
nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. Quando não se encontram em simples estrada evolutiva, contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte, na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Ao invés de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E, se eles mesmos, senhores de preciosos dons da inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer se não seguir as linhas da paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, essa paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. O Gubbio parece conhecer todos esses campos como a palma da mão. Não é verdade? Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros, amigos, detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente. Ele já disse, 5% está aí para ajudar. Sim, disse, essa imensa coletividade dentro da qual preponderam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracterizam pelo comportamento subhumano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem, porque eles estão ocupados. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Entende? Não é a hora de procurar os missionários que estão lá disfarçados para ensinar o André como é que é. Eles têm uma missão a cumprir. E isso nós já aprendemos com essas obras de André Luiz. Eles têm uma missão, eles são objetivos na tarefa deles. Porque se eles forem se distrair com cada coisa que encontram, eles não conseguem chegar no objetivo. Vamos lá. Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher, estendida no solo. Gubbio nela fixou os olhos muito lúcidos e, depois de alguns momentos, recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vês realmente, André? Inquiriu o paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. O Gubbio levou eles lá para eles aprenderem sobre os ovoides. Então, o Gubbio foi direto numa pessoa para ele aprender. O André não veria se ele não fixasse a visão, como ele aprendeu a fazer. Reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas, que se justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. Elucidou Gubbio sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança, e que perderam grande patrimônio de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantaram-se naturalmente a mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. O ódio atrai as pessoas dessa forma e as pessoas se destroem
mutuamente. Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu Gúbio a atitude de médico ante a paciente e os aprendizes. Era uma aula que ia se dar ali. A mulher sofredora, envolvida num halo de força, cinzento e escura, registrou-nos a presença e gritou, entre a aflição e a idiotia: Joaquim! Onde está Joaquim? Diga-me, por piedade, para onde o levaram? Ajude-me, ajude-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos. Examinem os ovoides. Sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei, num ato de vontade, minha capacidade de ouvir o campo íntimo da força e, assombrado, ouvi gemidos e frases como que longínquos pelo fio do pensamento. Vingança, vingança, não descansarei até o fim, esta mulher infame me pagará. Repeti a experiência com 2 outros e os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina, transbordavam de cada um. Após apagar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecendo: Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certo, já regressou à Terra, mais densa, a fim de preparar-lhe o lugar. A pobrezinha está esperando o ensejo de retorno à luta benéfica. Ela vai reencarnar desse estado diretamente. Não tem condição de fazer diferente. Vejo-lhe o drama. Cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. 1800 e alguma coisa. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura, que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com a humilde filha do cativeiro. O marido dela tinha uma amante escrava. Embora a mudança natural de vida, à face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. Em razão disso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Ou seja, esse Joaquim teve com a escrava os filhos. Ele tinha uma família, ele, a escrava e as 2 crianças, e se casou com uma senhora. Com a passagem do tempo, a esposa, requestada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Dirigiu-se ao marido colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbaram a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os 2 rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Foram surrados, amarrados a um tronco de madeira. Padeceram vexames e flagelações em frente à senzala, acusados de ladrões pelo capataz, a instâncias da senhora dominada de egoísmo terrificante. Passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que as expulsara, sustentando sinistros propósitos de desforço. Não obstante convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que o visitaram frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração.
Os três podiam ter perdoado a mulher e se libertado da situação que estão agora. Atacaram, desapiedados, a mulher, que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco, dominando-lhe a vida psíquica. Transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhes as perturbações. Adoeceu ela por isso gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Ou seja, esses três já a obsedaram e ela morreu por função disso, ainda nessa vida, como senhora dos escravos. Embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se-lhe o corpo físico, a pouco e pouco, incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que corrige desvaios íntimos e faculta a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas. A destitosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalara o caminho. 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Contudo, quando nos enceguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Ela foi incapacitada de receber o bem por sua própria maldade. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Exonerada dos liames da carne, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhes a capacidade de iniciativa, em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. Mas o ódio permutado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Desencarnado o esposo, veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda, mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. Eles foram, devido ao ódio, o perispírito foi decompondo, eles foram cada vez ficando mais presos a ela. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligaram-nos uns aos outros, quais algemas de bronze. A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença, ouve-lhes as vozes, através da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada, sem direção. Tem o comportamento de um ser quase irresponsável. A infortunada criatura não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta, a que lhes diziam respeito. Clamava amedrontada pelo auxílio do companheiro. Vali-me ainda do ensejo para algumas indagações. Diante desse quadro comovedor, como encarar a solução? Desfechei a pergunta direta. Gúbio, todavia, observou muito calmo. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado, instala-se à pressa. Entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Após uma pausa expressiva, acentuou. Tudo me faz crer. Ele imagina, perante o quadro, que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação. E é de supor que a irmã se acha em vias de seguir-lhe as pegadas, em breve tempo. Naturalmente, nascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Então, os inimigos ser-lhe-ão filhos? Indaguei ansioso, quebrando as reticências. Como não? Disse Gúbio.
Certamente, o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários, que aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Oh, exclamei profundamente espantado. Não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? Tem de acompanhar reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Não tem como essa pobre mulher ter o cuidado que tiveram os exemplos que André teve. Não tem um planejamento que ela escolhe, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela não tem condição de escolher nada. Não tem nem como separar esses ovoides dela. A gente já viu que isso não é possível. Então, ela vai ter uma encarnação compulsória, como os guardiões dela, da equipe dela, do grupo dela, vai achar conveniente para o bem dela. Como uma criança de 3 anos não escolhe a escola que ela vai cursar. São os pais que escolhem. Aqui também. Espíritos mais elevados vão escolher o que é melhor para ela. E ela vai ter já esses filhos, porque eles estão aderidos a ela. Eles já vão ser filhos dela em algum momento. Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interesses do futuro e com auxílio divino. Semelhantes casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda nos setores de luta humana milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam o mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a inspirarem delitos graves em ocorrências dessa ordem. A individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Nós temos aqui um curso avançado. Nós precisamos estudar todas essas possibilidades para que a gente tenha melhor entendimento. As lições estão aqui, não é verdade? Seguindo, compreendendo meu assombro, Gúbio considerou: por que estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Os sistemas planetários e nos sistemas atômicos vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Assim como a Lua está presa à Terra por atração, as pessoas também orbitam umas às outras por seu magnetismo próprio. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos, que lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviam na senda reta, em obediência a eles. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Então, se a gente tem ódio por alguém, nós vamos acabar sendo atraídos a ele. É isso que nós queremos? Vamos pensar melhor. Não vale a pena odiar, não. As afirmativas inspiravam-me profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida. E, atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos e acrescentou: ele doou amor ali. Pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender. Seguida de perto pela influência dos seres com que elas se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que lhes acumularão. Incompreensivelmente, na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época.
Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente, enquanto não muscular no próprio colo os 3 adversários convertidos, então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Estão vendo? Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos, e até que os reajustes na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa. Será, na condição de mãe, um ímã atormentado, ou a sede obscura de triste de uma constelação de dor. O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante, mas a hora O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante, mas a hora controlávamos o serviço. Era preciso regressar. Eles tinham um objetivo, estão aproveitando para estudar. Mas o objetivo é Gregório. Meus amigos, então a gente, quando a partir de agora a gente observar esses casos, a gente vai entender. Mas fiquemos atentos. Não podemos exercer análise pensando no pior, e sim no melhor. Que bom que essa família conseguiu estar junta, vão conseguir ressarcir. O que eu posso fazer para ajudar esse grupo que está sofrendo essas condições? Essa é a nossa tarefa. Porque se nós sabemos, nós devemos essa informação. Se a gente não pode contar essas coisas a essas pessoas nessas condições, nós podemos levar recursos culturais, de alguma forma, para que eles possam, passo a passo, ir progredindo. Porque nós também temos essas situações. Nós também vivemos dores que não sabemos de onde vêm. Quer dizer, com o atual estudo, nós já sabemos de onde vem. Vem do nosso passado, não é verdade? Então, uns curando os outros. Vamos ver as análises aqui. André descreve os arredores da cidade no abismo e fala sobre o estado mental dos que ali estão. E Gubbio, mais uma vez, informa. O homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que o circunda. Desejou, criou. E essa matéria que lhes plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores, inumeráveis, em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Amigos, esse tema é abordado constantemente em todos os livros do André Luiz. Precisamos muita disciplina em nossos pensamentos. Não queremos ser usinas de desequilíbrios. E lembrar o seguinte, quando a gente tem um pensamento inconveniente, vamos chamar assim, a gente deve se perguntar, esse pensamento é meu ou ele veio na minha cabeça de algum lugar? Porque a gente sabe que os que estão lá embaixo, desencarnados, influenciam a gente. Se é meu, para com isso, eu não vou criar isso. Se eu sinto que não é meu, que eu sou incapaz de pensar uma coisa daquela, show, sai da minha cabeça. Não é verdade? Então, vamos pensar bem nisso. O grupo chega ao local em que o terreno mostra profundo despenhadeiro, cheio de seres em situações dolorosas, resultado do desperdício das oportunidades de crescimento durante as encarnações. Gubbio nos diz, contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com precipícios subcrostrais. Porque esse que ele tá, você lembra que ele disse que viu estrela, né? Então, isso ainda está na camada da superfície da Terra. Agora ainda tem tem gente que está embaixo ainda. É mais dor, é mais sofrimento. Ou seja, os que viam era apenas uma amostra do que havia mais além. Gubbio pede a André que analise a mulher caída, e André relata a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança,
e que perderam um grande patrimônio de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantaram-se naturalmente a mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se reveste. Esses 3 ovoides já estiveram encarnados e levarão séculos para recuperarem a forma, se ficarem ali. Nós já sabemos que eles vão encarnar e ser filhos. O espírito não regride, mas a forma sim. Voltam a formas primitivas de evolução. Lembremos da oração que todos recitamos. Nos perdoe como perdoarmos. Nós perdoamos mesmo? Será? Vamos nos esforçar mais. Gubbio fala das possibilidades dessas 4 pessoas. Possivelmente a mulher volta à vida física e terá os ex-escravos como filhos, tendo a oportunidade de reajustamento. A individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua culpa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento. Os princípios de atração governam o universo inteiro. As vibrações magnéticas da culpa atraem as situações que servirão de resgate. É comum vermos pessoas que repetidamente sofrem as mesmas situações seguidamente. Elevamo-nos como aqueles que amamos e redimimos ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Então, meus amigos, atrai semelhante. Então, vamos ver bem de que é feito o nosso interior, do que é feita a nossa alma, com honestidade, porque nós temos a tendência de não ver os nossos erros, de não ver os erros daqueles que amamos. Se a gente perceber esses erros, a gente pode corrigir, a gente pode ajudar a corrigir, certo? Então, vamos ser mais honestos conosco mesmo. Deixo aqui as formas de contato, eu espero as mensagens de vocês para que a gente troque ideias, eu possa descobrir coisas que eu deixei passar, eu possa corrigir coisas que eu entendi errado e vamos seguir adiante. Como diz o nome do grupo, é Estudo em Grupo. Eu preciso de vocês. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro.